Fala galerinha ligada no canal Olho no Óleo, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês, sou Fabrício Galvani e você está ligado no canal Olho no Óleo. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse lubrificante, o Dexron 6, aplicado nos câmbios automáticos da linha da GM, continue com a gente que a gente volta logo depois da vinheta. Certo, galera, e aí, tudo beleza? Maravilha, espero que esteja tudo bem com vocês também. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse lubrificante aqui, que é um Dexron 6, lubrificante genuíno, recomendado pela GM, aplicado nos seus câmbios automáticos, que equipa diversos veículos aí, como Sonic, Cobalt, Spin, Cruze, né? Câmbio GF6. E esse produto, ele é um lubrificante indicado pela GM. Lá no manual, o período de troca não consta período de troca, tá ok, pessoal? Infelizmente lá fala para não trocar, apenas repor em caso de vazamento. O seu preço gira na faixa aí de 50 a 60 reais, óbvio que isso vai oscilar dependendo da região. E esse é um lubrificante, no manual não consta a base desse lubrificante, tá pessoal? Dá um zoom aí para vocês estarem vendo um pouquinho desse produto, mas no fim do vídeo vai estar aquele zoom legal com a imagem 100% aí que vocês gostam de ver. Lá no manual, como eu estava falando, não indica a base desse produto, né? No entanto, o produto genuíno tem uma certa inconformidade, digamos assim, na embalagem dele. O que recomenda? Aqui no frasco, na parte frontal, você não vê nenhuma informação com respeito à base desse produto. Mas no rótulo de trás, né, aqui não vai dar para visualizar legal, tá com um reflexo aí das luzes, mas no fim do vídeo vocês vão ver com maior clareza que a composição desse produto, inicialmente ele diz lá em cima, né, na descrição, tecnologia semissintética. Então você entende que ele é um produto de base mineral, mais sintético, ou base sintético mais mineral, tanto faz a ordem. E esse produto seria um semissintético. Contudo, na composição desse produto, o que indica lá com letras bem pequenininhas? Que esse é um produto mineral, composição, óleo mineral, até vou ler aqui para vocês exatamente a descrição, ó. Composição, óleos minerais, aditivos e corante. Então, tudo subentende que esse produto seja um lubrificante mineral. Solicitei a ficha técnica junto com a GM no 0800. O pessoal pediu para mim estar ligando na Cedelco. Por quê? Porque a Cedelco também fabrica um Dexron 6. Até no manual indica as duas opções, GM ou a Cedelco. Então, se você tiver um desses veículos equipados com esse câmbio automático, você pode utilizar tanto o GM quanto a Cedelco. Bom, voltando à história, que eu entrei em contato com a GM para pedir a ficha técnica para tentar sanar essa dúvida com respeito à composição desse produto. Liguei na GM, eles pediram para mim entrar em contato com a Cedelco. Mandei um e-mail para a Cedelco, eles me responderam até prontamente, né, bem rápido, porém me mandaram a ficha técnica do Cedelco e eu pedi a ficha técnica do GM. Né? Acredito eu que, apesar de serem dois fabricantes diferentes, porque o Cedelco ele é fabricado pela Chevron e o GM é fabricado pela Cosan Móbil, eles tenham a mesma composição, digo, em termos de básico, tá? A aditivação pode ser que mude, talvez sim, talvez não. Eu acredito que não, porque a detentora da fórmula é a Chevrolet. Então, para que ela vai fazer dois produtos diferentes para usar no mesmo carro? Seria uma incoerência muito grande. Então, acredito que eles têm a mesma composição. Porém, contudo, todavia, eu entrei em contato com o pessoal da Móbil, que fabrica esse produto. Eles, infelizmente, não puderam me passar informações com respeito a este produto, mas com respeito ao produto deles, né, que também é um Dexron 6, o deles, eles garantiram que é um semissintético. Então, com respeito a esse produto aqui da GM, né, específico, esse aqui do vídeo, eu não vou conseguir sanar 100%, mas fica aqui, né, a minha suposição que ele seja um mineral, que é o que está descrito na composição. Então fica um alerta aí, pessoal da GM, para dar uma verificada no rótulo desse produto, que está com uma inconformidade, tá? Isso, conforme a ANP, né, não é muito legal. Né? Os lubrificantes podem ser fiscalizados e quando tem esse tipo de informação incorreta, né, que, digamos assim, acaba induzindo o consumidor final a adquirir um produto de forma indevida, né, a empresa é notificada com respeito a isso daí. Bom, pessoal, uma informação adicional aí, quero comentar com vocês, né, sobre esse lubrificante da família Dexron, né, a família Dexron que vem evoluindo aí, né, com o passar dos anos, é uma das normas mais antigas aí na linha de câmbio automático,
né? Vinha da Dexron 2, 3, algumas níveis de melhora na Dexron 3, né? 3G, 3H e agora na Dexron 6. Existem lubrificantes de outros fabricantes, né, que são de bases sintéticas e muita gente com certeza vai me questionar com respeito à utilização desses produtos, né? Obviamente que a tecnologia sintética é superior ao mineral, sim, né? Porque isso aqui subentende que seja um lubrificante mineral. E você poderia utilizar o sintético? Sim, mas o interessante é que você faça a troca completa desse produto no sistema para que não ocorra contaminação de bases diferentes. Ainda existe um certo mito, né? Até depois eu quero fazer um vídeo, buscar informações mais aprofundadas com respeito à mistura de lubrificantes, né? Existem pessoas que indicam que pode misturar, outros que não indicam, então a gente vai tentar sanar essa dúvida num outro vídeo, mas o interessante é que você faça a troca, no caso quando você for mudar, tá? For fazer uma troca, ou você usa o produto genuíno, que é o mesmo que está lá no seu câmbio, ou se você quiser colocar um produto de nível superior, né? No caso desse um sintético, o ideal é que você faça substituição 100%, tá? Ou se o fabricante do lubrificante garantir que o produto é miscível com outras bases, aí é outra história, beleza? Mas a gente vai fazer um outro vídeo somente sobre essa informação e tentar sanar essa dúvida para vocês, beleza, galera? Dando sequência aqui, né, esse nosso vídeo com respeito a esse produto, essas informações, de quebra, eu quero estar passando para vocês algumas informações com respeito à troca de óleo desse câmbio, tá? Até teve um cliente lá na loja que eu trabalho que foi para fazer a troca de óleo do câmbio dele, né? Solicitou, sabia que o câmbio dele não estava muito legal e que esses câmbios têm um histórico, não são todos, tá, galera? A gente não está aqui generalizando, mas existem inúmeros casos de proprietários reclamando do câmbio desses veículos, né? Nesse caso desse cliente específico, ele estava com esse problema, né? Com esse sintoma, se assim a gente pode dizer, de quando o câmbio ficava hesitando, quando ia engatar as marchas, né? Uma aceleração muito alta e um consumo enorme de combustível, né? Estava com um consumo muito excessivo. E foi buscar a gente lá para fazer essa troca. Com respeito a procedimentos, vou dar uma dica rapidinho para vocês que de repente quer fazer a troca de óleo, apesar de que o manual não indica para fazer a troca de óleo desse câmbio, que eu acho um absurdo, tá? Se você não fizer a troca de óleo desse câmbio, esse câmbio acaba quebrando, cara, não tem como. A gente quando retirou o lubrificante lá, ele estava bem escuro, um cheiro muito forte, né? Que indica que o lubrificante estava bem degradado. A gente, apesar de não ter nenhum laboratório para fazer uma análise, né, que seria o ideal para a gente poder falar com maior afirmação, mas esse tipo de lubrificante, quando ele sai assim muito escuro, com cheiro muito forte, né, que eles falam cheiro de queimado, é um indício que o lubrificante a vida útil dele já foi embora. E ele fez essa troca de óleo justamente para tentar amenizar aí, né, tentar ver se solucionava um pouco o problema. A gente tem que deixar claro aqui que lubrificante não resolve o problema de câmbio, tá, pessoal? O lubrificante ele garante o perfeito funcionamento e vida útil do equipamento. Se o seu câmbio está com problema, não é o lubrificante que vai sanar esse problema. Então, o ideal é se você suspeita que a troca pode ser que resolva o problema, tudo bem, é uma suposição que de repente pode dar certo. Mas se não der certo, você não tem que culpar, né, a troca de óleo ou o mecânico que fez a troca para você, porque justamente ele apenas fez o quê? Tirou o óleo velho e colocou o óleo novo. Ele não mexeu na sua caixa. Se seu carro de repente sair e não funcionar perfeitamente, então é um problema que já estava instaurado lá e ninguém tem culpa disso, a não ser, né, o próprio dono que não fez a manutenção correta ou o fabricante que não indicou a troca dentro de um período correto ou uma falha, né, de desgaste prematuro, uma falha aí de projeto do veículo. Beleza, galera? A gente tem que deixar isso claro, né? Porque não pode culpar aí quem não deve. Bom, com respeito a informações desse câmbio, né, específico aí, capacidade que indica lá, no manual indica 8 litros e 100 capacidade de enchimento de fábrica. Quando você esgota esse câmbio, ele vai sair em torno de 4,5 a 5,5, tá? Não tem como ter uma precisão, existe uma oscilação. No manual não indica essa informação, tá, pessoal? Essa informação consegui junto ao Daniel, da McFire. Para quem não conhece o Daniel, vou deixar aqui meu forte abraço pro Daniel. Valeu, Daniel, pela dica aí, né, que eu solicitei para ele essa informação, ele conseguiu obter lá. Apesar de que você, quando escoar o câmbio, escoar o óleo desse câmbio, esse câmbio ele tem 3 bujões ou 3 parafusos, que assim a gente pode se dizer, né? Um parafuso para verificar nível, um parafuso de escoamento e outro parafuso para abastecimento. O procedimento aí, se você for fazer a verificação de nível de óleo desse câmbio, primeiramente,
O procedimento você tem que estar com o motor ligado, tá? De preferência no elevador, vai facilitar bastante o seu serviço. Câmbio posicionado no P de parque. E depois você vai deixar o motor ligado. Quando você tem um scanner, você vai monitorar a temperatura, né? Se não me engano, a temperatura na faixa de 90 graus é a temperatura ideal para se ver o nível, tá? Indica-se também que faça primeiramente os engates de marcha e deixe ele funcionando até chegar a temperatura. Você que não tem um scanner para monitorar, né, essa questão da temperatura, você pode usar como referência o eletroventilador. Assim que o eletroventilador acionar, você faz a retirada do bujão com o motor ligado, continua com o motor ligado, né, no elevador. Você vai lá embaixo, vai retirar o bujãozinho de verificar o nível. Se sair óleo por ali, beleza, tá no nível. Agora, se não sair nem um pouquinho de óleo, não está no nível e está faltando. Como é que eu vou ver o nível? Bom, galera, não tem vareta nesse câmbio, então não tem como você saber o quanto você vai ter que repor se você for fazer apenas uma reposição. Agora, se você quiser fazer isso, né, verificar o nível antes de fazer a troca, né, você já vai saber, né, que na hora que você for colocar o óleo, você vai ter que abastecer com um pouco mais de lubrificante, além daquele que saiu. Então, se você for fazer a troca de óleo, né, você vai colocar esse bujãozinho de volta, vai descer o veículo do elevador, vai desligar o veículo e aí sim levantar novamente, escoar o veículo, escoar o óleo desse câmbio, né? Escoar o veículo. Essa é boa. Então, você vai escoar o óleo desse câmbio completamente, põe numa vasilha separada para você ver como é que vai estar, né? Se vai estar muito escuro ou não, vai estar com um cheiro muito forte também. E com base naquela quantidade que saiu, né? Se saiu 4,5 litros, 5 litros, 3,5 litros, não importa. A quantidade que saiu, você tem uma referência mínima que você vai ter que colocar de volta. No caso desse cliente que teve lá na empresa, né, saíram 4,5 litros, né, praticamente, do óleo do câmbio dele. Então a gente colocou pelo bujão de abastecimento, né, motor desligado, colocou lá 4,5 litros de óleo. E quando você for colocar esse lubrificante, abastecer com a quantidade ideal, o que você vai ter que fazer é colocar ele no nível. Para isso, você vai precisar de ajuda de um amigo, obviamente, porque sozinho é bem complicado, você está verificando o nível desse óleo, assim, verificar o nível não, né? Colocar o nível exato de óleo nesse câmbio, por quê? Você tem que estar com o motor em funcionamento, tá? Câmbio na posição P, você vai dar partida nele, obviamente, vai retirar o bujão do nível, vai ver que vai estar faltando, né? E um amigo vai estar colocando o óleo, né, pelo bujão de abastecimento. Então, conforme ele for colocando, vai chegando no nível ao ponto de escoar pelo bujão de verificação de nível. Quando escoar pelo bujão de verificação de nível, aí você fala para o seu amigo parar de colocar óleo, que ele chegou no nível, coloque-se o bujão no seu devido lugar e, né, os dois bujões de abastecimento e de verificação de nível, beleza, tá no nível, né, você pega, faz os engates no veículo e tranquilo, show de bola, partir para o abraço. Nesse caso desse cliente lá da empresa, ele depois me deu um feedback e deu um retorno dizendo que melhorou bastante, tá, os engates de marcha, né, ele parou com aquela hesitação e consequentemente o nível de aceleração diminuiu demais, né, porque ele estava muito acelerado e consequentemente o consumo estava muito elevado e com isso o consumo melhorou bastante pela média que ele fez, né. Então, no primeiro momento já inicial, ele teve essa percepção de melhora, né, melhorou bastante, contudo não ficou 100% que poderia ter ficado. Até entrei em contato com um grande amigo nosso, né, o Teobaldo da Teomado, lá de Salvador, Bahia, né, sou muito grato a Teobaldo aí, sempre que a gente precisa de informações, está predisposto a nos ajudar. Forte abraço para você, viu, Teobaldo? Quem não conhece o Teobaldo, acesse o canal dele lá, cara top de linha, profissional excelente na linha de câmbios automáticos. E o Teobaldo deu uma dica aí que eu repassei para o cliente, né, que de repente poderia ajudar ele a solucionar o problema desse câmbio, que era que ele procurasse fazer, né, junto autorizada, o telecarregamento, tá? Porque ele disse que nessa mecatrônica desse veículo ela costuma dar muito problema e o telecarregamento pode ajudar, né? Não é que vai resolver, tá, pessoal? É uma alternativa dele tentar eliminar aí, né, todas essas anomalias que ele apresenta nesse câmbio. Então até passei a dica para ele, ele até o momento não tinha feito, mas ficou de me dar uma informação e um feedback quando fizesse esse telecarregamento para ver se iria melhorar 100% ou não. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, né? Uma dica a respeito a câmbios automáticos, mais uma vez aí no nosso canal. Se você já é inscrito no canal,
muito obrigado. Se você não é inscrito, inscreva-se, é muito rápido, fácil, não custa nada, não paga nada, não dói, tá? E te peço, de quebra, para você compartilhar os nossos vídeos com seus amigos nas redes sociais, porque isso ajuda bastante a divulgação do nosso canal e, consequentemente, incentiva bastante a gente a continuar aqui produzindo vídeos, né, de uma forma simples e humilde, né, mas que acredito ajudar bastante aí quem tem interesse em buscar informação, às vezes são algumas dúvidas, às vezes a informação ela pode ser um pouco simples, mas sempre vai ajudar alguém. Beleza, galera? Muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu joinha e até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus, galera. Fui!